Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18h05. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a soltura do deputado Rodrigo Bacelar. O presidente da Alerj foi preso pela Polícia Federal na semana passada, acusado de vazar informações sigilosas de uma operação contra o então deputado TH Joias. Bacelar também é suspeito de orientar TH Joias a destruir provas. A votação teve 42 votos a favor e 21 contra. A decisão será encaminhada agora ao STF, que pode impor medidas cautelares, como eles chamam. Pode ser tornozeleira eletrônica, até o afastamento definitivo da presidência da casa. O senador Flávio Bolsonaro afirma que a candidatura à presidência é para valer. Ele só abriria a mão de ser candidato se o pai, disse ele, Jair Bolsonaro, fosse anistiado. Mas o anúncio está longe de unir a oposição ou mesmo a família. O assessor de imprensa de Michele Bolsonaro, coronel PM André Costa, classificou a notícia como ridícula e perguntou: alguém ouviu a voz do Bolsonaro, hein? Colocando em dúvida se Jair realmente teria escolhido Flávio como candidato. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reúne hoje com líderes da França, Inglaterra e Alemanha. O encontro acontece em Londres. Após 4 dias da invasão russa seguidos, Zelensky busca o apoio dos europeus diante da pressão do presidente americano Donald Trump para aceitar a proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos. Um terremoto de magnitude 7,6 atinge o Japão. O epicentro ocorreu no mar, a 80 quilômetros da cidade de Misawa, no nordeste do país. A força do tremor criou risco de ondas e de tsunami em um raio de 1.000 quilômetros ao redor do epicentro. Várias cidades do Japão e outros países como Filipinas, Micronésia e sudeste da Rússia podem ser atingidos por ondas de até 3 metros. Os nossos repórteres puxando a fila. Gustavo Santiago. A Alerj aprova a revogação da prisão do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar. Enzo Anselmo. Maior parte dos adolescentes que passaram pelo Degás em 2025 tinha vínculo com facções criminosas, sendo 76% do Comando Vermelho. Esse aqui tem prestígio mesmo. Marcos Antônio de Jesus. Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte. Boa noite, João Pedro Barrocas. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, o estado do Rio tem 73 mil motoristas profissionais com exame toxicológico obrigatório vencido, viu? Lembrando que esse exame vai voltar a ser obrigatório para todos aqueles que forem tirar a primeira habilitação. E ainda tem aquela história da Barrocas, quem anda dirigindo por aí sem carteira, né? O cara não tem nem carteira de habilitação. Imagina essa irresponsabilidade. E quem você convidou para nos dar esclarecimentos sobre o tema? Bom, a gente convidou o advogado Márcio Dias, especialista em direito de trânsito. Vamos falar também sobre as mudanças na CNH e tudo mais. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. O governo federal só faz gastar, Sidney. O rombo do orçamento só aumenta. Já está em 170 bilhões. Se continuar assim, o Brasil vai parar. Marcelo, gostei da sua elegância sexta-feira. Nosso colega Cristiano Santos apresentou, você o recebeu muito bem, de uma forma muito acolhedora, fez os elogios devidos no ponto, ao mesmo tempo também fixou aqui a minha ausência de forma positiva. Achei muito elegante, muito bacana. Temos que receber bem mesmo. É o mínimo que você merece e o Cristiano também. Então eu sou o mínimo que eu mereço mínimo, e ele o máximo. Não, mínimo. É um orgulho para mim, motivo de... Eu me sinto honrado, tá? Trabalhar com pessoas como você, o Barrocas também. Opa, Renato, muito obrigado. Enfim, João, Thiago. É a família Tupi. É isso aí, mandou bem, mandou muito bem. A propósito, gente, hoje é dia da família, sabia? Ouvinte Tupi, nós queremos saber, sua família te ajuda ou te atrapalha, hein? Eita! 980-18-8880 é nosso número, participe, responda a pergunta, a sua família te ajuda ou te atrapalha? 980-18-8880. Renata Victor, boa noite.
Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite, o céu vai ficar nublado e há a possibilidade de chuva isolada. Amanhã, terça-feira, a nebulosidade aumenta e podem ocorrer chuvas isoladas. Em alguns momentos, podem ocorrer raios e rajadas de vento. Mas o calor continua. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 21 e 37 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. Depois do intervalo, o homem do transporte público, Tiago Souza, está aqui para dar informações atualizadas. E o homem do helicóptero, Paulo Lage, também. Portanto, é do chão aos céus. 18h10. Boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Tá sabendo? Você ganha até R$5.000 por mês? Sim, então não vai mais pagar imposto de renda a partir de 2026. A proposta do governo do Brasil foi aprovada, uma conquista histórica do povo brasileiro. E quem ganha muito mais vai contribuir de forma justa. Brasil Mais Justo zerou o imposto de quem ganha até 5 mil e os super ricos pagam mais. Saiba mais em gov.br/Brasil Mais Justo. Governo do Brasil, do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. As melhores marcas e os menores preços. Carré suíno, quilo 15,95. Bife ancho porcionado, quilo 45,99. Batata palha já, 100 gramas, 4,97. Lava-roupas Monbiju, 3 litros, 21,90. Amaciante Monbiju, 500 ml, 6,29. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato venéreo. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. É super, é super, é Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h17. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de
Baixou, marcou. Daqui a pouquinho as vias expressas, daqui a pouquinho a Ponte Rio-Niterói, mas agora é a Zona Sul. Paulo Lage, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi, uma ótima segunda-feira para todo mundo. A semana já começa com lentidão por esta região da cidade, atenção, porque tem um acidente, por enquanto, entre ônibus e táxi na Venceslau Braz, bem próximo do acesso para a UPA, o que está complicando a movimentação, inclusive na saída da Lauro Sodré. Quem sai de Copacabana para Botafogo, Túlio Velho, surge como alternativa, inclusive passando pela Figueiredo Magalhães, não observo dificuldade. Quem está seguindo por Laranjeiras, Roteiro Machado, lentidão até o Palácio Guanabara, no caminho para o túnel Santa Bárbara, mesmo estou observando na Rua das Laranjeiras, com essa lentidão também chegando até pelo menos o trecho da Rua Alice. Um brinde à amizade, aos reencontros e aos planos que saem do papel. Vivo agora com espumantes Aurora. Aprecie com moderação. Daqui a pouco tem mais do Jornal do Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Como está o movimento no transporte público do Carioca? Tiago Souza, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Já adianto que tá tudo bem tranquilo nessa volta para casa, bem favorável nessa noite de segunda-feira. Nosso amigo ouvinte que precisa embarcar nos trens, tudo funcionando dentro da normalidade, do Jamais de Deodoro, Japeri, Santa Cruz, Gramacho e Belfor Roxo. Esse mesmo panorama de normalidade é registrado, Sidney, também nas linhas 1, 2 e 4 do metrô, que operam com intervalos de 11 minutinhos. Os BRTs também está tudo funcionando dentro da normalidade e tudo tranquilo nos VLTs e também nas barcas, Sidney. Boas notícias, obrigado, Tiago. 18h16 agora. Jornal da Tupi. Informação. A reportagem do dia hoje vem da política. Gustavo Santiago está na Assembleia Legislativa, na Alerj. Tudo bem, Gustavo Santiago? Boa noite. Tudo bem, sim, Sidney, boa noite para você, boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Como você mesmo mencionou, sigo daqui da Assembleia Legislativa do Rio, onde os deputados estaduais votaram pela soltura do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. A votação ocorreu após a Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, composta por 7 deputados, aprovar de 4-3 um parecer favorável à revogação da prisão do deputado. Após a análise e esse parecer votado pela CCJ, os deputados votaram no plenário da Assembleia Legislativa se mantém Bacelar preso ou não. O resultado da votação saiu por volta de 4h50 da tarde. Dos 70 deputados, 65 votaram, sendo 42 a favor da soltura de Bacelar, 21 contra, além de 2 abstenções registradas e outros 3 deputados que não votaram. Para que a prisão de Bacelar fosse revogada, eram necessários 36 votos favoráveis. Vamos relembrar o caso que Rodrigo Bacelar foi preso durante a operação da Polícia Federal Unha e Carne, que tem como objetivo combater a atuação de agentes públicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas. O deputado é acusado, segundo a PF, de ter ajudado o também deputado Diego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso durante a Operação Zargum em setembro deste ano. Bacelar avisou a TH Joias por telefone sobre a operação, de que ele seria alvo, e falou para a TH destruir provas contra ele. O mandato de prisão de Bacelar foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também determinou o afastamento de Bacelar do mandato. O deputado foi chamado para uma reunião com o superintendente da Polícia Federal do Rio, Fábio Galvão, quando recebeu a voz de prisão. O projeto aprovado hoje aqui na Alerj será publicado no Diário Oficial. Em seguida, a Assembleia comunicará ao STF, já que o ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pela ordem de prisão e pela condução da investigação contra Bacelar, decidir aí então pela soltura, mas essa soltura dele pode impor medidas cautelares, como você bem disse no início do programa, né? Essas medidas cautelares podem ser, inclusive, o uso de tornozeleira eletrônica fora, então, da sede da Polícia Federal, de onde ele permanece preso, Sidney. É verdade, o ministro Alexandre de Moraes pode tomar essa decisão, sim. Ele pode, por exemplo, pedir o passaporte, ele pode manter o afastamento de Bacelar, que ele já tinha, inclusive, notificado o documento inicial. Tudo isso ele
pode tomar essa decisão. Quando se fala da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mais cedo, é porque os deputados desta comissão avaliam se há constitucionalidade ou não na tomada de decisão. Mas quando a decisão dessa comissão vai a plenário, os deputados são soberanos, eles não precisam seguir o que a comissão tomou decisão mais cedo, não. E eles optaram pela mesma posição, ainda que o voto tenha sido mais apertado na comissão. Eu já vou passar para meus colegas aqui fazendo seus comentários, mas eu sei que você tem a lista aí de governadores que já foram presos também no nosso país, de deputados que anteriormente viveram a mesma experiência, até presidentes da Assembleia Legislativa, né? Nos refresca a memória aí, Gustavo. Sim, Sidney, olha, a gente tem 5 governadores aqui no estado do Rio presos, que foram o Sérgio Cabral, ele foi preso em novembro de 2016 na Operação Lava Jato. A gente tem o Luiz Fernando Pezão, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, Moreira Franco também. Desses 5 que foram governadores eleitos do Rio de Janeiro e tiveram as prisões confirmadas, apenas um foi preso durante o mandato que exercia, que foi o Luiz Fernando Pezão. Já os deputados, nós tivemos aí 11 deputados presos, que foi Jorge Pisciani, ex-presidente da Alerj, ele foi preso em 2017 na Operação Cadeia Velha, Paulo Melo do MDB, Edson Albertazzi também do MDB, André Correia, Chiquinho da Mangueira, Luiz Antônio Martins, Marcos Abraão, Marcos Vinícius Nescau, Coronel Jairo, o Diego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias e agora o Rodrigo Bacelar. Desses 11 deputados presos, 2 presidentes foram presos durante o cargo. A gente tem aí o Jorge Pisciani, que ele foi preso enquanto exercia o cargo de presidente na Alerj, e agora o então presidente Rodrigo Bacelar, que também foi preso, Sidney. Agora é curioso, né, Madureira, porque para quem foi alçado a condição de presidente da casa com 100%, portanto, unanimidade da casa, agora você vai ver os votos, que bem lembrou aí o Gustavo, 42 votos a favor da revogação da prisão, 21 votos contrários, 2 abstenções, 3 ausências e um deputado licenciado. Realmente a Alerj, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é a casa das contradições, né? Eu não vou entrar mesmo, porque não é minha seara, não é minha área de conhecimento, nas minúcias jurídicas da questão. Mas o fato que é, observando a lista dos deputados que votaram a favor da soltura do Rodrigo Bacelar, você vê claramente ali que é um voto corporativista, ou seja, é aquele camarada, né, chamado efeito Olé, amanhã pode ser eu que estou preso da Federal, né? Porque você vê a Alerj, infelizmente, existem as exceções, mas tem um bando de deputados estaduais lá que realmente deveriam estar junto com o Rodrigo Bacelar na Polícia Federal. Essa que é a verdade. Ô Barrocas, é só para as pessoas entenderem, não se está discutindo nesse momento cassação ou não, né, de Rodrigo Bacelar. Isso não está posto neste momento. Mais adiante a investigação pode avançar e aí se descobrir coisas mais graves, aí é outra história. Nesse momento está se decidindo pela palavra e voto dos senhores deputados é se ele deveria ou não deixar a prisão, porém o inquérito prossegue, então não se fala também de inocência. Mais cedo até um amigo muito próximo, o deputado Rodrigo Amorim, chegou a dizer, não estou aqui analisando o mérito, né? Ou seja, se é ou se não é, se é amigo do TH ou não é, se avisou ou não avisou, ele estava apenas discutindo aqui o aspecto, segundo ele, constitucional. É bom você lembrar disso, Sidney, porque não foi aprovada a absolvição dele, ele não foi absolvido do processo. Os deputados apenas votaram para libertar, para ele responder em liberdade, né? Então ele vai continuar sendo investigado e eu fico até curioso aí pelo histórico do ministro Alexandre de Moraes, que ele não deve dar muita moleza, né? Deve apreender o passaporte, usar tornozeleira eletrônica, pode pedir também a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático, né? Que é o sigilo do telefone, para poder saber o que ele falou, com quem que ele falou, isso tudo vai ser muito importante. Madureira, hoje vazou que a Polícia Federal já tem acesso, mesmo ele não dando a senha, ao celular de Rodrigo Bacelar. O problema é o seguinte, Barrocas, esse tipo de atitude com o Rodrigo Bacelar acaba desmoralizando as instituições. E isso é muito grave. Muito grave. Ele desmoraliza as instituições democráticas, desmoraliza a Alerj, né, desmoraliza o mandato, desmoraliza o eleitor. Então, as provas são contundentes.
né? O Rodrigo Bacelar está associado, inclusive, com um deputado estadual, né? Claramente traficante, bandido, e as provas todo mundo viu, apareceu na televisão. Então isso eu acho que é um deboche com a sociedade. Ô Gustavo, para fechar sua participação, a tarde foi intensa na Assembleia Legislativa, porque nós tivemos 3 votos favoráveis e os senhores parlamentares ali explicaram por que achavam que Rodrigo Bacelar deveria deixar a prisão, e 3 opositores dizendo o oposto, que ele deveria ainda permanecer, né? A casa estava cheia, não estava, jogaram pra galera, não jogaram. Qual é a sua leitura aí como observador privilegiado? Olha, Sidney, a casa estava mais ou menos, não estava muito cheia, não. Agora os deputados, teve um momento ali que os deputados, eles começaram a discutir, porque no momento do voto, alguns deputados queriam justificar o voto, mas um acordo entre o presidente, né, que assumiu, o Guilherme de Laroli, o acordo com os deputados seria de votar sim ou não. E aí, no momento da votação, todo mundo queria votar e justificar o voto, e aí começou aquela gritaria, um bate-boca entre os próprios deputados, mas depois a situação foi acalmando, e aí a gente teve, então, esse resultado de 42 votos a favor da soltura de Bacelar e 21 contra, Sidney. O repórter Gustavo Santiago acompanhou tudo isso de perto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ainda nessa edição, voltaremos ao assunto 18h25. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de segunda e terça. Leite LG 3,47. Arroz Palmares 14,95. Feijão Nutricaldo 3,49. Café Pilão 32,80. Leite em Poninho 14,98. Acém 27,98. Peito de frango 12,98. Avenida Linda Big Chef grátis filé de peito de frango desfiado Rica 19,98. Mussarela 26,98. Salsicha Perdigão 9,99. Cleibon 500 gramas 13,99. Tixan caixa com 2,2 quilos 18,98. Papel Mimo 8,98. Rede Economia. Economia é aqui. Relaxa, entendeu? Nem a gente, mas calma. Na Álamo, até quando tudo parece de ponta cabeça pra você, a gente se vira e resolve rapidinho. Álamo Benefícios, relaxa. A gente se vira e resolve rapidinho. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame no 4001-939. 4001-939. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Obras de drenagem e recapeamento interditam trechos da rua Doutor Ibrahim Ranas e da rua Gissara, em Campo Grande, Zona Oeste. Os serviços seguem até segunda-feira, dia 15, com alterações no trânsito da região. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O nível de consumo das famílias está estabilizado nos últimos meses, inclusive no setor de supermercados e hipermercados, que concentram as compras de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Para os economistas, a inadimplência recorde está freando o consumo. E o crescimento da inadimplência é atribuído em parte ao estímulo à liberação de cartões de crédito para as classes baixas entre 2021 e 2023. Hoje, 48% da população adulta está inadimplente, representando mais de 79 milhões de pessoas. Segundo a Serasa, 53% das dívidas vêm de contas de consumo não financeiras, a maior parte por uso de cartão de crédito para compras básicas. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Acesse o portal da Tupi. A Tupi tá na internet. www.tupi.fm. Meu Pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Luciano Guerreiro, quando alguém resgata o filhotinho de gato ou cachorro, logo pensa em dar leite comum.
Pode? Não pode não, Carla de Lucas. O leite comum pode causar diarreia, vômito e desnutrição. E não fornece os nutrientes e anticorpos necessários para o desenvolvimento do animal. Eles também têm intolerância à lactose. Então, Luciano Guerreiro, só leite de gata ou próprio industrializado para pets, né? Você quer saber mais sobre os pets? Então entre em contato com a gente pelas redes sociais. Carla de Lucas da Rádio, Carla com K, e Luciano Guerreiro.oficial. Lembrando que... Animal não é brinquedo, não. Meu Pet, meu amigo, com Carla de Lucas e Luciano Guerreiro. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelShopping.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 30 minutos. Você imagina pertencer a um grupamento especial de segurança? Você é convocado em casa ou no batalhão para fazer uma ação, por exemplo, né? E você e seus amigos veem o armamento, vê se o carro tá legal, tá tudo certo, se tá tudo em cima, e é uma operação perigosa. Só que tem alguém, meu amigo, que tá contando pro inimigo tudinho. Pode um negócio desse? Maria Vitória Lima, conta pra gente essa história. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. A Polícia Federal prendeu hoje 2 policiais militares acusados de vazar informações sigilosas para traficantes do Comando Vermelho. De acordo com as investigações, o sargento da PM, Rodolfo Henrique da Rosa, integrante do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e responsável pela escalação das equipes que participam das operações, era quem avisava ao traficante Carlos da Costa Neves, o Gadernal, gerente do tráfico no Complexo da Penha, sobre ações policiais que aconteceriam em áreas dominadas pelo CV. O segundo policial militar preso é Luciano da Costa Ramos Júnior. Outros alvos da Polícia Federal são os traficantes Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como o principal líder do Comando Vermelho, atualmente foragido, e Tiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, preso na mega operação do Alemão e na Penha. Na ação de hoje foram apreendidos 3 veículos e aparelhos celulares dos investigados. Volto com você, Sidney. Obrigado, Vitória. 18h32. Expresso do Madureira. Barroca, Sidney, essa semana começou com uma notícia da maior gravidade. Eu quase caí para trás quando li no jornal, hoje de manhã, que o rombo das contas públicas ultrapassa os 170 bilhões de reais. Isso quer dizer que o governo gasta muito mais do que arrecada. Toda dona de casa que frequenta a feira, o supermercado, o mercadinho e ainda paga as contas da casa, né? Gás, luz e tudo isso, sabe o que isso significa. Quando o dinheiro não dá, ou você diminui as despesas, ou vai ter que arrumar com alguém emprestado. Se pegar emprestado, um dia vai ter que pagar, sem falar os juros. É cartão de crédito, é cheque especial, é pendurar a conta no mercadinho ou recorrer ao agiota mais próximo. É até perigoso. Tudo isso, aliás, é muito perigoso. É uma bola de neve que vai acabar mal, bem mal. O governo brasileiro é a mesma coisa, igualzinho. O governo não para de gastar, parece uma perua solta no shopping center. Taca pau no cartão de crédito. Um dia a conta chega, e isso não vai demorar muito. Os cofres públicos, que no final das contas são o bolso meu, seu, do cidadão, travestido de imposto, não é um saco sem fundo. Muito pelo contrário, eles já esticaram a corda demais. Se continuar desse jeito, o Brasil vai quebrar. Não vai ter dinheiro para fazer o hospital funcionar, não vai ter dinheiro para a polícia poder trabalhar, as escolas não vão poder dar aula e tudo mais que é responsabilidade do Estado. E como é que vai ficar? Como é que vai fazer?
Ninguém sabe, ninguém viu. Os políticos fazem cara de paisagem. Não é com eles. Só penso na eleição 2016. No final da história, quem é que vai pagar o pato? Adivinha só. Não precisa desviar muito não, é o povão como sempre, o meu, o seu e por aí vai. 18h34. Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. Você sabia que muitas melhorias na nossa cidade começam na Câmara do Rio? Na saúde, só neste ano, a Câmara economizou 50 milhões de reais dos recursos públicos e doou para a Prefeitura construir o novo Supercentro de Saúde na Zona Oeste. É mais atendimento para você que é da região. Além desse recurso, já foram mais de 300 milhões de reais em melhorias nos hospitais e maternidades. E tem mais, as crianças também estão protegidas. É lei, ficou proibida a venda de ultraprocessados, como refrigerantes e salgadinhos, nas cantinas escolares. E, segundo pesquisas, a alimentação dos alunos já melhorou em 26%. E para as pessoas com deficiência, a Câmara aprovou leis que garantem inclusão no mercado de trabalho, proteção contra a violência física e sexual e mais acessibilidade. A Câmara do Rio trabalha todo dia pela saúde, educação e inclusão. Se faz bem para o Rio, a Câmara aprova. Quer saber mais das decisões que fazem parte da sua vida aqui na cidade? Vai lá no site câmara.rio. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Queijo Minas Frescal, R$ 32,98. Nescau Lata, R$ 8,99 no app. Salsicha Wilson, R$ 7,99. Requeijão LG, R$ 6,99. Supermercados Unidos. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é o dia da família. Que legal, hein? Ouvinte Tupi, nós queremos saber, sua família te ajuda ou te atrapalha? Caramba, hein? Que dúvida, hein? WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Pensando em comprar um carro novo? Comece a economizar agora. Com o GNV, sobra mais para você trocar de carro. No final das contas, com o GNV, você roda mais. Afinal, você roda o dobro em relação ao etanol e ainda ganha 62,5% de desconto no IPVA. Chegue mais longe com o GNV. Acesse e comprove www.naturgy.com.br/simulador. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. As melhores marcas e os menores preços. Carré suíno, quilo 15,95. Bife ancho porcionado, quilo 45,99. Batata palha já, 100 gramas, 4,97. Lava-roupas Monbiju, 3 litros, 21,90. Amaciante Monbiju, 500 ml, 6,29. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato venéreo. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Não banque o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h38. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde.
Baixou, marcou. E no Banco BV você pode usar seu 13º salário para fechar o ano sem dívidas. Busque por renegociação BV e negocie com desconto, sujeito à análise. Paulo Lage está de volta. Estou de volta sim, Sidney Rezende, para falar agora da Zona Oeste, mais especificamente a região de Santa Cruz. Atenção, porque mais cedo tinha um acidente na Felipe Cardoso, bem nas proximidades do terminal do BRT Santa Cruz. Ainda complica a movimentação por lá e, é claro, chegam em outras vias, como a Avenida João 23 e também a Padre Guilherme de Caminada. Quem está passando pela Estrada da Pedra está na Anguiçado, nesse momento, já próximo do acesso para a Avenida Cesário de Melo, também complicando a movimentação naquele trecho. Melhora mais à frente se você vai pela Cesário de Melo em direção a Campo Grande. Volta a piorar na altura do cemitério de Campo Grande. Outras vias dessa região observam dificuldades. É o caso da Estrada do Monteiro, apresentando retenções para quem vai no sentido Guaratiba até pelo menos o acesso para a Estrada do Magarça. No Banco BV, você pode usar seu 13º salário para fechar o ano sem dívidas. Busque por renegociação BV e negocie com desconto, sujeito à análise. Daqui a pouco tem mais, o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar aqui falando de futebol pelo Fogão, pelo Botafogo. Thiago Veras, boa noite. Boa noite, Sidney. Terminou o campeonato, o Botafogo 6º colocado. Isso significa que ele já tinha vaga na Libertadores confirmada, pré-Libertadores, mas depende da Copa do Brasil. Para o Botafogo serve o Cruzeiro, o Fluminense, um dos dois sendo campeão. Aí o G6 do campeonato vira para vaga direta. Se não fica G5, o Botafogo tem que jogar a pré. Se der Vasco ou Corinthians, não serve. Então, para que o Botafogo não pegue a pré-Libertadores, evite 4 jogos, 2 etapas, calendário, Campeonato Carioca, adiamento de jogo do Brasileiro, um monte de coisa dentro de um espaço apertado, ele tem que torcer pro Fluminense ou para o Cruzeiro, um dos dois sendo campeão da Copa do Brasil. Futebol, Thiago, não é muito ciência exata, não dá pra gente afirmar na estatística, mas o Vasco, por exemplo, né, tomou de 5 e tal, tá meio ferido, né? Ou parte pra cima e melhora um pouquinho, porque também se mexer aí, interessa ao Botafogo ficar olhando, né? Ô Sidney, é muito variável pra mim, vou te dar um exemplo. Quando o Palmeiras ele foi líder do campeonato já numa reta final, botou 3 pontos de vantagem em cima do Flamengo, ele tinha nos critérios de desempate vitória a mais, todo mundo apostava que o Palmeiras não perdia mais e era o campeão. O Palmeiras começou a tropeçar, o Flamengo engoliu, foi campeão brasileiro. Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores, o Flamengo confirmou o melhor momento, mas né, poderia perder, confirmou o melhor momento. Então assim, há pouco tempo também o Vasco estava jogando muita bola, estava invicto. Jogadores na seleção, Paulo Henrique, o Ryan jogando muito, foi um dos melhores do campeonato e era favorito. E agora é o contrário, o Fluminense termina muito bem o Campeonato Brasileiro num patamar acima do Vasco. Então, de momento, ele é o favorito. Então a coisa muda muito. O próprio Palmeiras tomou um piau do LDU, né? No entanto, em casa marcou 4 gols num jogo incrível, né? E não jogou contra o Flamengo a barbaridade que jogou naquele jogo contra a LDU. Com certeza, perdeu na altitude, parecia ser irreversível, né? E acabou depois tendo o resultado a seu favor. Então, tem umas tendências, tem um momento, mas num clássico, semifinal, são todos grandes times e isso acaba sendo um pouco equivalente. Só um detalhe do Botafogo, agora vem uma época de contratações, de reforços, o clube está tentando o Lucas Vidalba, que é um atacante do Nacional do Uruguai. Até amanhã o Botafogo pode ter uma resposta se consegue avançar ou não para trazer esse jogador, que é um ponta, joga pela direita, tem 24 anos e é um dos melhores do campeonato uruguaio. O Nacional foi campeão nacional por lá. O Thiago, quer ver como é que o torcedor reage? O Barrocas é tricolor do Fluminense. Fala, Barrocas. Eu só digo o seguinte, calma, torcida botafoguense, vocês vão para Libertadores que o Flusão vai ajudar vocês, pode deixar. Nesse momento, qualquer ajuda está sendo bem-vinda. A que ponto chegamos, hein? Obrigado, Thiago Veras, 18h43. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Super Rádio Tá ouvindo esse som? O que seu filho come no recreio da escola também é de interesse da Câmara do Rio. Foi ouvindo pais e especialistas que nasceu a lei que proíbe a venda de bebidas e alimentos ultraprocessados nas escolas, protegendo a saúde infantil, prevenindo a obesidade e promovendo hábitos alimentares saudáveis. É a Câmara do Rio cuidando dos nossos carioquinhas. Se faz bem pro Rio, a Câmara aprova. Saiba mais em câmara.rio. É Natal chegando, o sabor tá no ar. Na família
sabor que traz felicidade. Nesse Natal, leve bolinho com bacalhau Saborear pra sua mesa. Siga @saborear no Instagram. Saborear. Quem prova, não troca. Alô, amigos, eu, Vitor Hugo, e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi, estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia de Del Castilho, na Rua Bispo Lacerda, número 91, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Rede Economia. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Quer ganhar um kit com 1,8 kg de bolinho com bacalhau Saborear? De segunda a sexta, vamos premiar um ouvinte com os bolinhos de bacalhau Saborear. Mande um áudio para o WhatsApp 980 18 88 86 e fale por que seu Natal merece o sabor dos bolinhos de bacalhau Saborear. E a ganhadora de hoje é Creuza Ferreira, da Tijuca, final de telefone 4605. A família exigiu um bolinho de bacalhau Saborear, porque o ano passado eu mesma fiz e ganhei nota 0. Então, vamos lá nos deliciar. Um bolinho de bacalhau Saborear. Que delícia. Creuza Ferreira, da Tijuca. Boa noite para vocês. Fique ligado que a equipe de promoção irá entrar em contato. A retirada será apenas no dia 22 de dezembro, na Rádio Tupi, entre 10 e 16 horas. Saborear. Quem prova, não troca. Super Rádio Tupi. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h47. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. É emendas PIX, é emendas individuais, emendas coletivas, é cada coisa. Em que estágio nós estamos agora nesse grande mundo das emendas? Luiz Carlos Azedo, boa noite. Boa noite, Sidney, Marcelo, boa noite, Azedo. Olha, boa noite. Tem muita espuma aí, muita agitação por causa desse lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, mas a política aqui em Brasília ela tem várias camadas, né? Tem umas que são mais subterrâneas. E entre essas, as investigações com relação às emendas PIX, as chamadas emendas em que os deputados transferiam dinheiro direto para as prefeituras, sem necessidade de projeto, sem necessidade de intermediário, nada disso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, com base em relatório apresentado pela Controladoria Geral da União, identificou que 72 milhões de reais relacionados às emendas não tinham transparência, não tinham comprovação de que foram executados devidamente, e mandou a Polícia Federal investigar esses municípios. São municípios da Bahia, Tocantins, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Amazonas e Santa Catarina. Qual o comentário aí que eu gostaria de fazer sobre isso? Isso aí é como se fosse uma tarrafa, porque na medida que vai para cima dessas emendas e dessas irregularidades, isso significa quebrar sigilo, verificar contas, ver como é o comportamento das empresas. Quer dizer, isso pode desnudar um esquema muito mais amplo aí de desvio de recursos públicos. Ô Azedo, é aquela história, mesmo que as emendas fossem todas destinadas com completa isenção, no sentido assim de não ter nenhuma malandragem, nenhum esquema, que ninguém subtraísse do erário, fosse a melhor das intenções, o grande problema é que fica um monstrengo, porque a cidade azul recebe, a marrom não recebe, tem a cidade preta que precisa mais do que a azul, ou seja, sem um planejamento, sem um orçamento definido, sem uma discussão prévia, sem uma organização, você fica com o país sob o risco de ter o boneco do posto, né? Porque um lugar tem, outro não tem. O problema é que não é assim, é pior do que isso, porque são tantas denúncias, tantos problemas, e eles não querem, os deputados e senadores, sequer que apareça a cidade e o nome deles, para não mostrar um link e uma ponte entre as partes. Aí fica difícil. É isso mesmo, eles estão se blindando cada vez mais em relação a tudo, né? Inclusive agora a gente tem um movimento forte no Congresso para tentar emparedar o Supremo Tribunal Federal por causa daquela decisão do Gilmar Mendes com relação aos pedidos de impeachment, né, de ministro do Supremo. Então, por exemplo, hoje nos bastidores aí já estavam falando em o Senado ter direito a indicar um ministro e a Câmara indicar outro, mudando a Constituição, fazendo uma emenda constitucional. Quer dizer, está virando esse Congresso, ele está se comportando de uma maneira estranha, no mínimo, né? Madureira. Azedo, você que está em Brasília e que tem essa experiência vasta de análise da conjuntura política, estamos chegando no final do ano, Azedo, você vê, no Executivo 170 bilhões de rombo nas contas públicas, no Legislativo você mesmo citou hoje esses escândalos das emendas PIX, fica tudo por isso mesmo. No Judiciário, o caso do Banco Master lá em sigilo, a questão da blindagem, né, dos ministros. Cara, como é que você vê o Brasil para o ano que vem? Essa pergunta é difícil, né? Você pergunta para concurso de comentarista político do Estado. Político, né, que gosta de deixar acontecer para depois analisar. Mas eu vou falar o que eu penso. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo um processo de degenerescência política no país, sob todos os aspectos, muito preocupantes. Por quê? Porque há um descolamento das instituições políticas da sociedade. Esse descolamento ele se dá em função de basicamente dois fatores. Primeiro, o fato de que os meios de comunicação não têm mais a influência e o poder de fiscalizar, de fazer intermediação entre a sociedade e a política que tinham antes. Porque com o advento das redes sociais, as pessoas passam a se informar por outras fontes, muitas vezes, fontes sem nenhuma credibilidade. Por outro, os partidos políticos, esse negócio dessas emendas, os parlamentares, eles se empoderaram tanto, eles estão com tanto dinheiro, que eles praticamente compram a reeleição. Então, a relação dos partidos com a sociedade, cada vez ela existe menos. Ela é mais frágil, são burocracias, cartórios com muito dinheiro, chega na eleição, compra o voto, que é uma coisa que contraria a gênese na existência dos partidos. Por que chama partido? Porque representavam uma parte da sociedade, né? E eles não representam. Você tem casos assim de partidos mais ideológicos, que tem mesmo, por exemplo, o PL do Bolsonaro, o PT do Lula. Você tem partidos que têm uma posição mais ideológica, seja de extrema direita ou de extrema esquerda,
Mas esse Centrão, que é quem controla o Congresso, eles não têm essa preocupação, né? E a política no Congresso também passou a ser tratada como negócio. Isso é normal na democracia, tá? Porque tem gente que vê a política como negócio, mas tem que ver também a política como bem comum, e cada vez menos isso mesmo. A gente tem políticos que veem a política como bem comum, porque eles conseguem nem se eleger. Colocou o dedo em cima da ferida, que é o mais importante. O Barrocas quer também mudar o rumo da prosa, né, Barrocas? Rapidinho, Azeda, porque deve ser até difícil ser repórter, comentarista político em Brasília, que cada dia é um assunto diferente, um atropela o outro. Na semana passada só se falava em Jorge Messias, de repente sumiu. Cadê o Jorge Messias? Há quanto anda essa candidatura, hein? Ainda bem, né? Porque senão ia ficar desempregado. Pô. Cuidado com Barrocas, hein? Olha só. Aconteceu um negócio aí surpreendente. O Ciro Nogueira e o Rueda, que são os chefões do Centrão, do PP e do PP e do União Brasil, anunciaram apoio ao Messias. Isso foi um reposicionamento do Centrão que tem muito a ver com a candidatura do Flávio Bolsonaro, como se mandando um recado assim: olha, se for por aí nós não vamos juntos. Então foi um dado curioso, e o assunto morreu, né? A gente vê que o assunto morreu, mas não tem nada resolvido, não. Eu acho que o risco de o nome dele ser rejeitado continua sendo muito alto. E nem por isso, se o nome dele for rejeitado, o Lula vai indicar o nome da preferência do Alcolumbre. Ele vai indicar uma outra pessoa e tal. É possível. Muito bem, fechamos aqui com o Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. E já vamos contar a história do deputado estadual que bateu num bombeiro, hein? Daqui a pouco, 18h56. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800-703-0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de segunda e terça. Leite LG 3,47. Arroz Palmares 14,95. Feijão Nutricaldo 3,49. Café Pilão 32,80. Leite em poninho 14,98. Acém 27,98. Peito de frango 12,98. Avenida Linda Big Chef grátis filé de peito de frango desfiado Rica 19,98. Mussarela 26,98. Salsicha Perdigão 9,99. Cleibon 500 gramas 13,99. Tixan caixa com 2,2 quilos 18,98. Papel Mimo 8,98. Rede Economia. Economia é aqui. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Olha, já conversamos sobre isso aqui, o desentendimento que a gente vê por aí, né? A falta de atenção, cuidado, pavio curto tá demais. Mas essa história que vai contar o Gustavo aqui, que estava na Alerj até há pouquinho tempo, agora está no nosso estúdio, Gustavo Santiago, ela é incrível. O que é que houve? Que barraco aconteceu na casa lá dos senhores legisladores? Sidney, enquanto eu estive lá na Alerj hoje à tarde, depois da votação,
que o pessoal estava votando para tirar o Bacelar da cadeia, o deputado Renan Jordi ficou preso por cerca ali de 20 minutos. Pela polícia? Não, no elevador. Ficou preso no elevador por cerca de 20 minutos. E aí os bombeiros dali de dentro da LERJ, né, os bombeiros civis, eles foram ajudar, até porque o elevador estava cheio. E aí quando os bombeiros conseguiram retirar todas as pessoas que estavam dentro do elevador, o deputado foi lá e deu um soco no peito do bombeiro que estava ali trabalhando. Ele estava salvando ele? Estava salvando ele, ele foi lá e pagou com um soco no peito. E por que ele resolveu agredir o bombeiro? Bom, a princípio estava estressado, né, com o resultado da votação, mas nada justifica, né, Sidney? Nós procuramos a LERJ para poder saber o real motivo e ainda não tivemos um retorno. Ô, Madureira, você já agrediu um assessorista, um bombeiro, alguém que estava entrando e você não gostou? Já aconteceu? Você já testemunhou isso? Isso é absolutamente um comportamento incrível, né? Não civilizado, né? Absolutamente coerente, como estava a LERJ hoje, né, Gustavo? Hoje a LERJ estava um babado fortíssimo lá. Era hoje, literalmente, barraco para tudo quanto é lado. Hoje literalmente estava pegando fogo. E esse rapaz é a favor de mais segurança, né? Sim, são legisladores, eles criam as leis, né? Então não pode de jeito nenhum perder o equilíbrio emocional. Essa foi incrível, né, Barrocas? Pois é, rapaz, eu ia dar um abraço no bombeiro que fosse me salvar, rapaz. Ficar preso 20 minutos dentro do elevador, aí a pessoa vai te salvar, você dá um soco no peito da pessoa. Eu não entendo isso. Você estressado e aí foi lá e deu um soco no bombeiro. Gustavo, você faria como Barrocas, daria um abraço no bombeiro? Claro, o bombeiro Abucacis, que é o único seu nome. Assim, você gosta do Abucacis? É famoso, né? Eu abraçaria o bombeiro, apertava a mão dele e ainda agradecia, mas agora bater nada justifica, Sidney. Pelo amor de Deus, açaí então, hein? 19 horas. Quer saber tudo que está rolando no Rio? #segue a líder. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Dia 12 de dezembro no Qualistage, Information Society, Tia Austin e Noel. Dia 13 de dezembro, Fábio Júnior com a turnê Bem Mais Que Meus 20 e Poucos Anos. Não sei como aconteceu. E dia 19 de dezembro, Jorge Aragão cantando grandes sucessos. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:02. Entrevista. João Pedro Barrocas e a sua especial. Olha, Sidney, o estado do Rio tem mais de 73 mil motoristas profissionais com exame toxicológico obrigatório vencido. O Rio só fica atrás de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Segundo o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, 1 em cada 10 motoristas profissionais não fazem o teste porque usam substâncias psicoativas, aqueles arrebites, né? Anfetaminas ali para ficar ligado e poder fazer longas viagens. Isso é muito comum. O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa de R$ 1.467 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Lembrando que esse exame vai voltar a ser obrigatório também para todos aqueles que forem tirar a primeira habilitação. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o advogado Márcio Dias, especialista em direito do trânsito. Márcio, boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Barrocas, boa noite, Sidney, boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Ô Márcio, o exame toxicológico era só para motoristas profissionais. Agora todos vão precisar fazer esse exame? O que mudou? Segundo a derrubada do veto, que ocorreu agora semana passada, os motoristas da categoria A e B vão se tornar obrigados a também fazer o exame toxicológico, além dos motoristas da categoria C, D e E, que exercem atividade remunerada.
as categorias A e B, né? Na primeira habilitação, na renovação também, não? Carteira A e B, A é moto e B carro, né? Seria automóvel. E aí, no caso, primeira habilitação e também na renovação de carteira. A renovação de carteira, eu tentei ver aqui no texto do veto, não consegui localizar se aplica os mesmos dados da CDIE. Então, eu estou pendente de confirmação nesse dado, mas para a primeira habilitação vai ser exigido. Doutor Márcio Dias, do ponto de vista assim, o mais isento possível, quais são os prós e os contras? O senhor acha que é uma boa decisão? Não é? O que o senhor destacaria para a gente refletir de uma maneira mais madura esse tema? Eu acho muito importante para a categoria A e B também, porque existem pessoas que também trabalham com automóvel, mesmo sem classificação de exercer atividade remunerada, que podem estar fazendo uso de substâncias entorpecentes e tudo isso pode tornar uma questão mais agressiva no volante. Isso acontece também com motoristas de caminhão que tomam rebite para poder manter muitas horas trabalhando e acaba tendo acidentes. Isso também pode ocorrer com motoristas profissionais que trabalham com uma motocicleta e também trabalham com automóvel da categoria A e B. Então, esse ponto se torna muito positivo. E contra seria um custo que vai ter a mais, que aí está na média de R$100 o exame toxicológico que o motorista vai ter que pagar. O Marcelo Madureira vai entrar na conversa também. Bom dia, doutor Márcio, boa noite. Quer dizer, o Brasil é um dos campeões mundiais em acidentes de trânsito, né? Como é que o senhor acha que a gente poderia ter mais responsabilidade? Porque eu acho impressionante, não é só essa questão das drogas, né? De muitos motoristas conduzirem drogados os veículos, mas eu vejo que existem motoristas que não têm o perfil psicológico necessário, a responsabilidade e nem o perfil psicológico para conduzir um veículo numa cidade, numa estrada. O senhor não acha, não, que o Brasil é muito frouxo com relação a esse tipo de controle? Nesse sentido, a gente tem alguns fatores, né? Na parte psicológica, normalmente todo mundo faz o exame no Detran, todos os condutores, e eles passam por uma avaliação psicológica, e essa avaliação, tendo aprovação, ele vai seguir normalmente na primeira habilitação dele, tá? Mas tem dois fatores importantes aí que agravam o acidente de trânsito. A falta de campanhas educativas de trânsito para os condutores atuais, né? Ter uma massificação de campanhas educativas através de painéis de LED nas vias da cidade, educação de trânsito também em matérias escolares do nível fundamental e médio, para que quando os adolescentes forem tirar a carteira de habilitação no futuro, isso vai ser muito importante, que ele vai ter uma outra visão, uma outra consciência na hora de tirar a sua habilitação. E para essas pessoas que hoje se encontram já com habilitação, ter um fortalecimento do município e do governo do estado nas campanhas educativas de trânsito e também do governo federal. Doutor Márcio, essa exigência, né, do exame toxicológico para as categorias A e B é para abranger os motoristas de aplicativo? E outra pergunta, emendando outra pergunta, o senhor acredita que essa exigência vai diminuir o número de acidentes? Olha, a carteira A e B é para todos, não é uma coisa restrita a motoristas profissionais, vai abranger todos os condutores que possuem a categoria A e B. Agora, diminuir o número de acidentes pode diminuir, sim. O exame toxicológico já foi comprovado que nas carteiras C, D e E, principalmente nas estradas, ocorreu uma diminuição de acidentes com a implantação do exame toxicológico. Márcio Dias, vou te explorar um pouquinho, já que a gente está falando aqui de carteira nacional de habilitação, a gente teve essas mudanças, né, em relação à autoescola, as exigências. O que realmente mudou? Porque tem gente achando que a autoescola vai acabar. O que mudou de fato? Não mudou, vai mudar a partir de amanhã, que amanhã é que vai ser publicada a resolução. As notícias que estão ventilando é no seguinte sentido, que não vai ser mais obrigado
a exigência da autoescola para quem vai tirar a primeira habilitação. O condutor ele vai ter a opção de fazer as aulas para o exame escrito, pode ser o próprio portal do GOV, do governo federal, gratuitamente, ou ele contratar contratar uma aula online, cursos especializados online, e ali ele estuda, pagando uma remuneração, ou se não, ele contrata algum credenciado do Detran para dar aula para ele. E no exame prático, que é no caso da direção, ele pode contratar um condutor, um credenciado do Detran para dar aula para ele no carro dele. E também, se o profissional dispor do seu veículo, também isso. Isso é só o que é informações que viram do Senatran em divulgação resumida, mas os detalhes a gente só vai ter ciência amanhã. Muito bem, vamos agradecer aqui a participação do nosso entrevistado, o advogado Márcio Dias, especialista em direito do trânsito, 19h09. Ô Barrocas, você viu essa notícia aqui na China? Que loucura, hein? Uma cena perigosa, pode-se dizer. Uma mulher foi filmada escapando pela janela 10º andar de um prédio para evitar um flagra da esposa do homem com quem ela estava. Ela foi para a janela e começou a... Ficou pendurada lá? Ficou pendurada e saiu para tentar um outro espaço, né? Relatos apontam que o marido entrou em pânico com a chegada inesperada da companheira. A mulher precisou sair pela varanda e ela aparece agarrando a canos e a fachada do edifício até conseguir descer para o andar inferior. Aí um outro vizinho abriu a janela e ajudou a entrar e lá ela ficou. 19h10. Estamos de volta com você que está acompanhando a rádio nesse momento. Me conta uma coisa, você tem hérnia de disco, bico de papagaio, sofre com essas dores. Você sabia que esse problema pode estar na sua postura? Ah, é, Felipe? É. Mas como que eu resolvo isso? Manolo tá aqui e vai contar pra gente, porque o que você tem para falar vai ajudar as pessoas que estão passando por isso. É verdade, Felipe. Você sabe que às vezes a pessoa tem uma postura inadequada. Às vezes a pessoa senta errado. Às vezes a pessoa caminha errado. Ou até mesmo a pessoa no trabalho ali, aquela postura acaba lesionando uma das vértebras. E aí desenvolve hérnia de disco, bico de papagaio, aquela dor lombar. Isso vai prejudicando ainda mais. Se a pessoa tem um problema, às vezes ela senta de ladinho, Felipe, para não doer. Que aquela dor, ela fica quieta, paralisada. Use a nossa cinta Sarei. Ela vai corrigir a sua postura. Essa é a primeira coisa, correção de postura. E isso é muito importante, ajuda até a desinchar o corpo. Tem gente que fala assim, eu coloco a cinta, eu olho no espelho, parece que eu emagreci. Mas é porque a tua postura está correta. Ela diminui o inchaço. E isso é muito importante para quem tem retenção de líquido. Agora, o grande detalhe da cinta, Felipe, é o infravermelho longo. Você já ouviu falar do infravermelho longo? Já. O que é o infravermelho longo? Até para as pessoas que estão nos acompanhando. O infravermelho tem no controle remoto da TV. O sol emite esse infravermelho. Qual que é o papel da nossa cinta? O nosso infravermelho vai estar trabalhando de 4 a 6 horas por dia, fazendo um tratamento nas inflamações. Normalmente, o profissional da saúde usa muito esses infravermelho para acelerar o processo de cicatrização, melhorar a circulação sanguínea, diminuir as inflamações. Então você vai usar essa cinta, ele vai estar trabalhando, é um tratamento. Você vai estar fazendo um tratamento na região da dor, da lesão. É isso que a cinta faz. E o bacana é que o tecido dela ajuda também na circulação sanguínea, Felipe. O homem e a mulher podem usar, Manolo? Sim, o homem e a mulher. A dor não tem sexo. Então é importante o homem e a mulher usar. Inclusive, pessoas que querem ter corrigir a postura, pessoas que estão sofrendo com muita dor, às vezes uma artrite, uma artrose, use a nossa cinta Sarei. Ela é muito importante para manter a sua coluna correta e principalmente diminuir as inflamações. Faz aquela promoção especial, Manolo. Vamos fazer uma promoção para você conhecer a cinta. Você vai ligar agora 0800 787 4040. Você vai ganhar uma caixa de som JBL e um massageador elétrico profissional. E vai levar essa cinta também maravilhosa. Valeu, Manolo. Agora é com você. Ligue e aproveite. 0800 787 4040.
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:14. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, ainda falando da Avenida Brasil, permanece lentidão nesse momento para você que passa no sentido Zona Oeste. Vai assim até o trecho de Bom Sucesso, volta a piorar na Penha, Parada de Lucas e também na região de Irajá. Quem tá pela Rua Uranos ganha um pouco mais de tempo, inclusive observa um bom panorama chegando mais à frente na Rua Ibiapina e também no acesso para a Avenida Bragepina. Quem tá pela Pastor Martin Luther King Jr., lentidão por enquanto no trecho entre Inhaúma e a chegada a Tomás Coelho. Ademar Bebiano, inclusive, surge como a melhor alternativa para você que vai seguir para outros pontos da Zona Norte. Chegada à Avenida Meriti, lentidão só no acesso para Oliveira Belo. Mais à frente, chegando ao Largo do Bicão, já são melhores as condições. Quem pede delivery com entrega grátis, pede 99 Food. Amanhã tem mais, no Jornal do Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Chegou a vez do Fluminense. Alô, Wellington Campos. Alô, Sidney. Alô, amigos da Super Rádio Tupi. Pois é, Sidney. O Fluminense vai decidir a partir de quinta-feira se chega às finais da Copa do Brasil. Depois da bela vitória de ontem, 2-0 do Bahia, com gols dos titios, né? O Paulo Henrique Ganso e o Thiago Silva. Técnico Zubeldia não terá Canóbio para o jogo com a equipe do Vasco da Gama. Quinta-feira suspenso e Soteldo pode ser a opção. Sidney. Boa, obrigado, Wellington, direto do Fluminense pro Vasco da Gama. Tudo bem, Gabriel Andreso? Alô, Sidney, amigos do Jornal da Tupi, reportagem da Super Rádio Tupi fala aqui do Roxy em Copacabana, onde acontece dentro de instantes a premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro de 2025 e o Vasco da Gama deverá ter os seus representantes. A maior expectativa fica pela presença do lateral direito Paulo Henrique, que já faturou o prêmio da Bola de Prata como melhor da sua posição mais cedo em São Paulo. Está chegando ao Rio de Janeiro e tem grandes chances de ter também o seu nome incluído na seleção oficial da CBF. Outro jogador também que pode ser integrante é o atacante Ryan, este como revelação e que terminou o Brasileirão como um dos artilheiros vascaínos dentro do campeonato com 14 gols marcados, empatado com o argentino Pablo Verratti. Contrastando tudo isso com o péssimo final de competição que o Vasco teve ontem, a goleada sofrida para o Atlético Mineiro 5-0. Diante de uma equipe mais fortalecida, o Vasco colocou reservas em campo para priorizar as semifinais da Copa do Brasil, que já começam na próxima quinta-feira. Titulares treinaram com bola hoje mais cedo no CT Moacir Barbosa e, obviamente, preparam-se para a primeira das decisões que acontece nesta quinta. Seguiremos acompanhando por aqui, dentro da programação da Super Rádio Tupi, os representantes vascaínos na seleção do Brasileirão. Ok, Sidney? Super ok. 19h17, já voltamos. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Alô, bateria! Alô, Tupi! Segue a líder! Um brilho no céu, magia no ar. O amor desce o véu pra gente cantar no coração. A nossa paixão, sintonizados na mesma emoção. Vamos juntos mais um ano, sonhando, realizando com a família Tupi. Você nunca está só, amor e paz é o presente maior. Tupi, 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 mais um Natal pra gente sorrir na Tupi. Tupi, Tupi, no ano novo eu vou seguir. Tupi, Tupi, mais um Natal pra gente sorrir. Tupi,
tiras Oncol Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle sua diabetes com facilidade e precisão, mantendo sua saúde em dia com Oncol Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. E sabe onde comprar Oncol Plus com o menor preço? No Super Saudável Shopping. Isso mesmo, acesse supersaudávelshop.com.br e compre agora. Jornal da Tupi. Dica Cultural. Amigos e amigas ouvintes da Rádio Tupi FM, Maestro Rafael Barros Castro, da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro, e venho aqui fazer um convite especial para todos vocês. No dia 9 de dezembro, terça-feira, às 20 horas, no Teatro Adolphe Bloch, na Glória, vamos apresentar o nosso já tradicional concerto de Natal solidário. Um concerto onde você vai ouvir belas músicas de Natal e também um repertório eclético, passando por temas das grandes produções que a orquestra realizou ao longo do ano. Então você não pode perder. Compre o seu ingresso, que já tem preço popular, e se você puder, leve um brinquedinho para crianças pequenas, porque ele será doado para as crianças do abrigo A Minha Casa, em Campo Grande. Participe do nosso concerto, da nossa ação solidária. Até lá! Super Rádio Tupi. Olha, meu amigo, minha amiga, R$500 mil hoje ajudaria a resolver seu fim de ano? Pois fique sabendo que com apenas R$2 você pode concorrer a R$500 mil. E o meu amigo Andrade vai explicar como isso é possível. Alô, Andrade! Vou falar uma coisa pra você, Heleno. 500 mil dá pra resolver o final de ano, mas pra isso você de casa precisa investir apenas R$2. E investindo R$2 no site fazuncap.com, você concorre a 500 mil reais. R$2 é o título pra você concorrer a 500 mil reais. Então, acesse agora fazuncap.com, Heleno. Bom, dá pra resolver todas as contas e ainda passar o fim de ano naquela mordomia junto com sua família. Imagine só você investir apenas R$2 e faturar 500 mil reais. Acesse agora fazuncap.com e aproveite. E lembrando que com apenas R$2, além de concorrer a R$500 mil, você ainda concorre a Pix de R$5 mil e sorteios de 15, 20 e 30 mil reais. Tá barato demais. A gente sabe que com R$2 hoje em dia não dá nem para beber um café, né? Quanto mais títulos você comprar, mais chances tem de ganhar, não é isso, Andrade? Pois é, Heleno. Entra no seu banco agora. Se você tiver 10, 20, 30 reais sobrando lá, compra tudo em título. Quanto mais títulos você comprar, mais chances você tem de ganhar. Imagina que tá todas as suas contas esse ano e ainda sobrar uma grana para viajar com a família. É R$500 mil. Acesse agora fazuncap.com, Heleno. E olha que bacana, hein? Você vai estar concorrendo a 500 mil reais e ainda fazendo uma boa ação para o Hospital do Amor. Acesse agora e você pode salvar seu fim de ano. Fazuncap.com e boa sorte. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de segunda e terça. Leite LG 3,47. Arroz Palmares 14,95. Feijão Nutricaldo 3,49. Café Pilão 32,80. Leite em poninho 14,98. Acém 27,98. Peito de frango 12,98. Avenida Linda Big Chef grátis filé de peito de frango desfiado Rica 19,98. Mussarela 26,98. Salsicha Perdigão 9,99. Cleibon 500 gramas 13,99. Tixan caixa com 2,2 quilos 18,98. Papel Mimo 8,98. Rede Economia. Economia é aqui. Já está no ar a nova programação da Tupi. De segunda a sexta, logo após o show do Antônio Carlos, começa o programa Isabelle Benito. Isso mesmo, gente. Agora tá bonito logo nas primeiras horas da manhã, às 8 em ponto. Eu espero vocês. Informação, trânsito, credibilidade, jornalismo na veia e, se precisar, é dedo na cara. Agora a minha companhia é mais cedo e com mais tempo no ar. Super Rádio Tupi, para comemorar os seus 90 anos. Se movimenta, se reinventa. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi.
19h24. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende, a todos da Rádio Tupi. Sidney, eu era morador de Realengo. E minha família, na verdade, é minha irmã e meus filhos, porque eu estou desempregado e não tenho renda e eles é que me ajudam quando eu preciso. Minha irmã também não tem renda e eu estou tentando aposentá-la. Mas meus filhos, que são minha família, me ajudam muito. É isso. E a sua opinião, Barrocas? É isso, Sidney, a gente tem que se apoiar na família, né? E é legal, né, que ele fala que os filhos estão ajudando ele e a irmã, é muito importante isso. E me lembrou que a minha filha, Júlia, tá fazendo hoje aniversário, então vou mandar um grande beijo pra ela. Boa. É sua filha mais velha? Não. Não? Não. Ela é a segunda. É a segunda. 31 aninhos. Ele tem tanto filho que parou pra pensar, né? Não, segunda, terceira, número 1, número 2, né? Acontece. Mais uma participação. Boa noite, Sidney Rezende. Eu te conheço desde a CBN, acho você um excelente jornalista, um cara competente. A família me ajuda sim, meu pai me ajuda quando eu estou apertado, minhas filhas que moram em Brasília, e eu moro aqui em Uberlândia com ele, entendeu? A família é muito importante quando há uma reciprocidade. Quando eu tenho também, eu ajudo minhas filhas, ajudo meu pai, ajudo a minha irmã lá em Brasília, meu sobrinho, minhas sobrinhas, entendeu? Grande abraço para você e continue assim, competente. Você é um cara que eu admiro bastante, viu? Carlos Magalhães, direto de Uberlândia. Muito obrigado pelo seu carinho. Ô Madureira, você acha que mudou muito o mundo, que mudou, mas mudaram os comportamentos solidários como esse aí, que teoricamente deve ser o que deveria funcionar numa família. Alguém precisa, você dá uma força, ajuda ou pede com abertura, se tá precisando de um carinho, alguma coisa, um dinheiro, uma providência, né? Não, família, hoje ela toma formas até diferentes, né? As famílias são muito diferentes das famílias tradicionais, verdade. Mas não deixam de ser famílias, principalmente não só no apoio material, mas também no apoio emocional, né? No apoio psicológico, enfim. E hoje tem uma coisa interessante, né? Você tem certos amigos que você não sabe se é família ou se é amigo, quer dizer, as coisas meio se misturam. Verdade. E eu acho que a solidariedade hoje, né, o carinho entre as pessoas, sobretudo depois da Covid, a minha experiência fez que ela se aprofundou. Muito bom, vamos para a próxima participação. Lembrando, ouvinte, se você é tímido ou tímida, reservado, reservada, às vezes está com uma grura, uma dificuldade, mas olha, junta a família que tem que se abrir, você fala, às vezes você fala assim, eu tô com uma urgência aqui, mas eu não vou falar, porque eu não sei como é que minha família vai receber. Fala, deixa a pessoa se expressar, ela que vai dizer, tem, não tem, ajudo, não ajudo, até parte financeira também, né? Às vezes você tá num perrengue danado que uma ajudinha de 10 dias resolve a sua vida e você não faz isso por timidez, por reserva, por vergonha. Faça isso não, pode abrir o coração que família é pra isso também, pode soltar. Cid Rezende, boa noite. Adriano dos Santos, morador de Ramos, falando sobre a pesquisa aí, aqui só mora eu e meu filho só. Entendeu? Então eu aqui no Rio só conto com ele. Ele tem 11 anos, entendeu? Então meus pais moram lá no interior, lá da Paraíba. Longe pra caramba. Quando que você vai vir aqui conhecer o Piscinão de Ramos, Cid? Um abraço. Eu já conheço o Piscinão de Ramos, eu conheço e acho que deveria ser muito bem cuidado o tempo todo, porque possibilita as pessoas que moram ali, né, de curtir perto de casa, um lugar legal, é bem animado, eu gosto demais da conta. Mas, o Barrocas, e você agora? Tem também pessoas que não tem muita gente da família, o caso desse senhor, tem uma pessoa só, ou uma pessoa sozinha, uma família tá distante, tem pessoas que com baita saudade, né? Muita saudade. No caso dele, só o filho, né, cara? Então é o parceirinho dele, né? O filho dele de 11 anos, vai com ele pra tudo quanto é lugar, muito importante. A família é tudo, né, Cid? Quando há briga na família, a tristeza é muito grande. Agora, quando há união, há o encontro, né? A família toda junta, aí realmente qualquer problema eu acho que fica pequeno, né?
Ô Madureira, só para fechar aqui, você já teve animal doméstico, infelizmente já faleceu, eu tenho 2. Os animais estão sempre abertos, né? Com carinho, com atenção. Você briga com eles, daqui a 2 minutos eles estão numa boa. E tem gente de família, às vezes, num fim de semana, numa macarronada, que se desentende, não gosta de uma piada enviesada, fica 3, 4, 5 anos sem falar com outra pessoa. Às vezes o resto da vida, o bicho não tem lembrou isso. muito bem, a coisa mais triste quando no seio de uma família você tem um desentendimento. Aliás, a maior parte são por coisas bem mesquinhas, né? É triste de ver. Isso mesmo, olha, já está aqui o Cristiano Santos, o nosso homem das sextas-feiras aqui no Jornal da Tupi, sempre abrilhantando, e ele daqui a pouquinho, no Tamo Junto, vai entrevistar um médico responsável pelos serviços de clínica médica e HIV do Hospital Universitário Geoffrey Guinle, para falar sobre HIV/AIDS, tema muito importante, Dr. Rogério Neves Mota, daqui a pouco no Tamo Junto, 19h29. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000.